Bom dia, bom dia, bom dia! Aquele abraço gigante! Alô, turma, tô na área! Massaranduba da Colina, é mole? Me chamaram disso. Então, galera, tô aqui hoje nesse bom dia gigante para dar as informações do Vasco da Gama nessa manhã de quinta-feira. Quinta-feira é dia de quê? TBT, TBT, TBT. Então, se é dia de TBT, TBT, a gente tá aqui para falar um pouquinho de Vasco da Gama do que aconteceu ontem. Nosso TBT é de quarta-feira. Ontem, Vascão jogou em São Januário, venceu a equipe do Boa Vista no jogo treino 3-0. Quem foi o destaque, hein? Bruno César. Será que ele tá fininho? Sei não, hein? Mas o Bruno César jogou bem, 3-0 Vascão. Vascão jogou bem ontem, pelo menos no segundo tempo. Cáceres jogou bem, entrou no segundo tempo e jogou bem também o Bruno César. Outros jogadores como o Marcos Júnior fez outro gol. 2 gols do Bruno César e um gol do Marcos Júnior. Nessa partida também, sabe quem jogou e quem foi titular? Castan e Ian Sassi. Novo queridinho do luxo, Ian Sassi? Eu acho que é. Para falar um pouquinho desse jogo, temos aqui quem transmitiu o jogo. O jogo passou na Vasco TV, no YouTube, muita gente assistindo. E o nosso companheiro, meu camarada, Rafael Luna, estava lá, narrando o jogo, transmitindo, passou todas as informações no Vasco TV. E ele está aqui agora, no Atenção Vascaínos, para passar toda a informação de como é que foi o jogo. Conta aí, Rafael. Aqui é o Rafael Luna. E é um prazer enorme estar aqui no Atenção Vascaínos e, sem dúvida, resumir para você o que aconteceu na última quarta-feira em São Januário. O Vasco venceu por 3-0 a equipe do Boa Vista, numa partida em que o Vasco teve destaque para 2 jogadores importantes, mas o curioso é que os 2 atletas são reservas. O Raul Cáceres, que entrou muito bem no segundo tempo, com cruzamentos realmente com muita qualidade, e nosso Bruno César, camisa 10 do Vasco, a mente do time, foi um motorzinho, jogou demais, fez 2 gols e com muita qualidade o Vasco venceu no segundo tempo, até de forma soberana. 3-0 o Vasco, o primeiro tempo não foi muito bom, os titulares não jogaram muito bem. O Ian Sassi, que vem sendo o destaque nos treinos comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, não me agradou. Agora, o técnico Vanderlei Luxemburgo sabe muito mais do que eu o que o Vasco precisa. O Ian Sassi até que tentava boas jogadas, mas o Vasco, time titular, pecou muito em entrosamento, mas o time reserva demonstrou muita mais qualidade na hora de arrematar e na hora de criar. E com isso o Vasco venceu e convenceu no segundo tempo. Foram 2 gols do Bruno César, passe espetacular de Thiago Reis, que ele dominou no peito e venceu o goleirão do Boa Vista. E o cruzamento do Raul Cáceres, da direita para a esquerda, e a cabeçada certeira do Marcos Júnior. Vasco 3, Boa Vista 0. Valeu, galera, um grande abraço, tamo junto, hein? Valeu, Rafael. E quem entrou no segundo tempo e jogou, e até razoavelmente bem, foi o Breno. Tem aquele problema no joelho, se machucou, muito tempo parado, voltou nesse segundo tempo desse jogo contra o Boa Vista, jogou, atuou, mostrou em campo que pode estar bem recuperado para voltar para o Vascão. Mas ele não volta nesse jogo de sábado contra o Fluminense não, ainda deve demorar um pouquinho para ele voltar a jogar no jogo oficial. Quem jogou nesse jogo e titular foi o Ian Sassi. Ian Sassi, que a gente está pensando aqui, será que ele é o novo queridinho do Luxemburgo? Eu acho que é, hein? E ele deve ser o jogador que vai substituir o Rossi, que está suspenso para essa partida. E o Ian Sassi está sendo essa surpresa toda para o torcedor, até porque as outras partidas dele não foi muito bem assim, mas o Luxemburgo está vendo no treino e está vendo que ele está jogando bem, e a gente quer saber do Luxemburgo. O que o Luxemburgo fala sobre o Ian Sassi? O Luxemburgo participou com a gente segunda-feira aqui na nossa live, aqui no Atenção Vascaínos, e falou isso sobre o Ian Sassi. Outro nós temos lá um craque. Aí o torcedor do Vasco vai me chamar de maluco. O torcedor do Vasco vai me chamar de maluco. Mas nós temos um jogador diferente que tá lá. Eu tô com ele lá, fiquei até o final e entrou na discussão do Jairinho também. É o Ian Sassi. Esse jogador é diferente. Ele faz coisas diferentes. No treinamento ele faz coisas diferentes. Ele rabisca, ele encontra o cara da frente, ele puxa pra dentro, ele mete a caneta no cara, ele faz. Chega no jogo, ele não vai. Não vai. Então ele precisa descobrir que ele é grande jogador. Você tem quantos anos quando ele é novo? 21, né? rapaz. 21, né? Então vale a pena você investir num cara de 21 anos e fazer com que ele descubra que ele é um grande jogador. Tem jogador que estoura com 17, 18, e 23, mas tem jogador que estoura com 23. Tá vendo? Você não é da bola, você não sabe disso, né, Bismarck? É verdade. Aí depois desse elogio todo, ele jogar de titular no jogo contra o Boa Vista, por que o Ian Sassi está sendo titular? O que o Ian Sassi tem de bom? O torcedor não gosta muito dele não. Eu particularmente ainda não vi muita coisa.
mas tem muita gente que já viu o Ian Sassi dizendo que ele era uma boa promessa do Coritiba, time que foi revelado e que veio emprestado pro Vasco. Aí eu conversei com meu camarada do Globoesporte.com, que faz toda a cobertura do Coritiba lá no Paraná, nosso amigo Guilherme Moreira. Ele vai contar aqui um pouquinho de como foi essa trajetória do Ian Sassi até chegar aos profissionais do Coritiba e agora ser emprestado pro Vasco. Conta um pouquinho aí, Guilherme. Fala pessoal do canal Atenção Vascaínos do YouTube, tudo bem? Guilherme Moreira, repórter do Globoesporte.com aqui do Paraná, e acompanhei essa trajetória, essa carreira aí do Ian Sassi no Coritiba. Ele na base sempre foi aquele meia clássico, camisa 10, né? Atuava centralizado, às vezes caindo um pouquinho para a esquerda, às vezes para a direita. Ele joga nessas três posições ali, no meio do campo, mas sempre como um meia de criação. Ele tem uma qualidade técnica refinada, assim, para o futebol paranense até acima da média. Mas ele sempre teve um problema de participação em jogo, ele não é muito intenso, às vezes ele dá aquela sumida e o futebol brasileiro e até mundial não permite mais, né? Esses jogadores que acabam dando sumida, não participando muito do jogo, por mais que ele tenha essa qualidade de às vezes sumir, dar um passe ou um chute fora da área, que ele tem essa característica também, a grande reclamação era que era justamente isso, que ele não participava tão forte assim durante o jogo. O Coritiba mesmo tem um probleminha de transição, é verdade, entre jogadores da base e do profissional. O Ian Sassi ganhou muitos títulos pelo Coritiba na base, então alguns outros jogadores do Coritiba têm convocações para a seleção brasileira de base e às vezes acabam não vingando no coxa. É um problema do clube também, não só do Ian Sassi, mas eu vejo o Ian Sassi com esse problema de pisar na área. Ele é um jogador que na base pisava muito na área assim, para finalizar, e no Coritiba, no profissional, não faz isso tanto mais, e esse problema de intensidade, ele realmente se desliga do jogo e você fica assim sem ver ele pegar na bola, né? E ele que normalmente tinha que ser um cara que pede a bola para criar, né? O Eduardo Batista, que passou aqui no Coritiba em 2018, tem uma definição muito boa dele, que eu concordo, que é o jogador do improvável. Ele às vezes está desligado e consegue fazer uma jogada diferente, consegue dar um passe, um chute, ou uma jogada individual, que ele tem um arranque bom, até ele tem uma velocidade boa naquele 10 assim, paradão, né? Tipo um Ganso assim do Fluminense, ou jogadores passados aí que tinham essa característica, mas ele precisa pisar mais na área, ser mais intenso dentro do jogo. E esse empréstimo do Coritiba pro Vasco, inclusive até fui eu que dei essa primeira sondagem do Vasco em cima dele no Globo Esporte, é justamente para isso. O Coritiba aceitou para ver se ele dá um passo a mais na carreira, indo pro Vasco, às vezes pegando treinadores experientes, como o próprio Luxemburgo, que está agora e está querendo usar ele, para ver se ele caminha nessa carreira em ascensão, ou ele vai começar a ser emprestado para times da Série B mesmo, ou times da Série C. É um jogador novo até, né, com 22 anos, mas que a gente já estava esperando um pouquinho mais, que nesse ano passado ou nesse ele já tivesse um pouquinho mais de protagonismo, pelo menos dentro do Coritiba. Vamos ver se no Vasco ele tem alguma sequência e começa a ganhar confiança e embala. Valeu, galera do Vascão. Um grande abraço. Mas não tem só imprensa não, hein, cara. Ex-jogador tcheco, hoje trabalhando na diretoria no futebol do Coritiba, também viu esse jogador Ian Sassi nascer pro futebol. E a gente pergunta pro Tcheco, e esse jogador Ian Sassi tinha condições de ser titular no Coritiba? Por que ele chegou no Vasco? Como é que você vê esse jogador que surgiu aí no Coritiba com uma boa promessa, mas aqui no Vasco até agora nada? Nas mãos do Luxemburgo, ele vem treinando bem e o Luxemburgo vai botar ele como titular no jogo contra o Fluminense. Conta pra gente, Thiago, e o Ian Sassi? Olá a todos, quem fala aqui é o Tcheco. Eu vim falar um pouquinho sobre o jogador Ian, que é oriundo das categorias de base do Coritiba, e tive o prazer de trabalhar com ele no Sub-23 e no profissional do Coritiba. Hoje se encontra no Vasco. Um jogador que me lembra, pelas características, muito os antigos camisas 10, que tem muito recurso, um drible fácil, um improviso. É lógico que precisa sempre de confiança do treinador, precisa achar seu espaço dentro da equipe, mas é um jogador que é sempre interessante por esse diferencial que tem entre os demais. Espero que ele dê continuidade na sua carreira e que possa prosperar muito ainda, por ser um jogador que tem essas características diferentes dos demais. Um jogador que tem um entendimento tático também e sempre procura ter um entendimento por parte de todos para a sua melhora. Um grande abraço a todos, valeu! Tá aí, ó, quase um dossiê Ian Sassi.
Será que ele vai jogar bem contra o Fluminense? A gente espera que sim. Vai ser titular na vaga do Rossi, que está suspenso, ganhou o 3º cartão amarelo naquela jogada bizonha do árbitro lá em Porto Alegre. E o Ian Sassi vai ser titular nesse jogo. A gente espera, a torcida vai estar lá lotando o estádio de São Januário. Por falar nisso, dia de sábado, 11 horas da manhã, em São Januário, é dia de torcedor do Vasco estar lá. Os ingressos já estão praticamente esgotados. Faltam só 1.000 ingressos que são para sociais. Arquibancada, por exemplo, já está esgotado. Só tem ingresso para as sociais do Vasco da Gama. São 1.000 ingressos. Amanhã corre lá para você conseguir ainda seu ingresso, porque praticamente acabou. Duas informações importantes para fechar o nosso boletim de hoje, nosso Bom Dia Gigante. O Vasco, antes de contratar o Luxemburgo, já tinha vendido o jogo contra o Flamengo, o clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, para atuar em Brasília. O jogo vai ser no Mané Garrincha. O Vanderlei Luxemburgo não queria, mas o Vasco já tinha vendido. O Vasco vai ganhar 500 mil por essa partida e por isso o jogo já está vendido para Mané Garrincha, Brasília, Vasco e Flamengo. Já outra informação importante, Vasco e CSA. Estava marcado para São Januário e provavelmente vai ser no Engenhão. O Vasco não quer tirar esse jogo do Rio de Janeiro e quer manter ainda na cidade e por isso vai consultar o Botafogo para mandar esse jogo no Engenhão. Esse jogo, por que não vai acontecer em São Januário? O Vasco vai estar fazendo obras para a melhoria da iluminação, novos refletores. O Vasco não quer estrear essa novidade contra o CSA. A ideia é estrear contra o São Paulo na próxima rodada. Aí sim, o Vasco jogando em São Januário contra o São Paulo com uma iluminação bem bacana e os refletores novos, a torcida vai gostar. E para fechar mesmo, se inscreve aqui no canal, dá essa moral, entra no Twitter, também no Facebook, Instagram, @avascaínos, curte lá, participa com a gente, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho das notificações e participa, cara. O torcedor do Vasco tem que participar com a gente no Atenção Vascaínos. A gente vai trazer sempre boas informações, grandes convidados, mas participa com a gente, faça parte desse time. Esse canal é para você. A gente trabalha o dia inteiro, 24 horas por dia, pensando em Vasco da Gama e pensando nos torcedores do Vasco. Essa a obrigação do nosso canal. Respeita a gente, que a gente respeita vocês como torcedor do Vasco, porque a gente aqui, ó, é muito Vasco. Então participa com a gente, junto comigo, Flávio Dias, João da Base Escofano e também nosso ídolo, nosso craque Bismarck. Participa com a gente então, dá o seu comentário, seu like e a gente vai gostar ainda mais. Valeu, torcedor vascaíno, bom dia pra você, bom trabalho, quinta-feira abençoada, seja a melhor quinta-feira da sua vida, porque aqui, ó, abraço gigante, aqui é Vasco e a gente vai pra cima. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.